Quando o sol ainda ensaiava seus primeiros passos no horizonte e a cidade respirava em tom de espera, a alma despertava como quem atravessa um deserto em busca de água viva, sentindo que o peso dos erros antigos e das escolhas tortas parecia desenhar labirintos no chão do coração. Mas naquela manhã, a oração se levantava como um farol em meio à neblina, anunciando que Deus não abandona viajantes cansados e que cada passo entregue a Ele se torna estrada segura, enquanto os medos ganhavam voz e tentavam sussurrar derrota. A fé respondia com imagens de luz abrindo trilhas no impossível, e o espírito compreendia que mesmo as curvas mais dolorosas fazem parte do mapa sagrado da transformação, porque o Senhor recolhe lágrimas como sementes e as devolve em forma de direção, ensinando que não existe confusão que resista à presença de um Deus que organiza o caos e escreve futuro com mãos de misericórdia. Quando o sol ainda ensaiava seus primeiros passos no horizonte e a cidade respirava em tom de espera, a alma despertava como quem atravessa um deserto em busca de água viva. Havia um silêncio diferente naquela manhã. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de promessas invisíveis. O céu parecia segurar a respiração, enquanto a luz tocava lentamente os telhados, como se Deus estivesse pintando o mundo outra vez com tons de esperança. Dentro do peito, porém, ainda ecoavam os passos do passado, decisões tortas, caminhos escolhidos sem bússola e palavras que nunca foram ditas na hora certa. O coração sentia que carregava mapas quebrados. Cada erro antigo se transformava em um labirinto interior, onde pensamentos se perdiam e a alma tropeçava em suas próprias lembranças. Havia uma sensação de ter caminhado muito sem saber exatamente para onde ir. Ainda assim, naquela manhã, algo diferente se levantava junto com o sol: a oração. Ela não vinha como um grito, mas como um farol aceso em meio à neblina, dizendo em silêncio que Deus não abandona viajantes cansados. A oração surgia como uma ponte invisível entre o medo e a confiança. Enquanto a mente tentava contar os fracassos, a fé começava a desenhar novas imagens no céu da consciência. Era como se a luz atravessasse as janelas da alma e revelasse que nem toda curva é desvio e nem toda queda é derrota. Algumas curvas são lições, e algumas quedas são convites para aprender a olhar para cima. Os medos, porém, tentavam falar mais alto. Eles vinham com vozes conhecidas: você errou demais, já passou tempo demais, nada vai mudar. Mas a fé, como um rio insistente, atravessava essas pedras com palavras que não vinham da lógica, mas do espírito. Deus ainda escreve histórias onde o homem vê apenas ruínas. E assim, dentro do peito, acontecia uma guerra silenciosa entre o passado que acusava e a esperança que nascia. O espírito começava a compreender que mesmo as curvas mais dolorosas fazem parte de um mapa maior, desenhado por mãos que conhecem o fim desde o começo. As lágrimas que um dia caíram sem resposta, agora pareciam sementes enterradas na terra da confiança. Nada foi em vão. Cada noite escura preparou os olhos para reconhecer a luz. Cada porta fechada ensinou a esperar pela porta certa. A oração transformava o caos em conversa com Deus. Já não era apenas pedir, mas entregar. Entregar os caminhos tortos, as decisões confusas, os sonhos interrompidos. Entregar o medo de errar de novo e a vergonha do que já foi feito. E nesse gesto simples de entrega, algo profundo acontecia. O peso diminuía, o fardo ficava mais leve. O coração aprendia que confiar é permitir que Deus segure o mapa. O dia ainda nem tinha começado por completo, mas dentro da alma, um novo começo já estava sendo escrito. A luz não apagava o passado, mas o reorganizava. Como um artista que transforma rachaduras em parte do desenho, Deus usava até as dores como linhas de um quadro maior. E a oração se tornava um ato de coragem. Acreditar que existe direção mesmo quando tudo parece confuso. A cidade acordava. Pessoas corriam para seus compromissos. Carros cruzavam as ruas. Relógios marcavam horários. Mas dentro daquela alma, o tempo parecia desacelerar.
Era como se o céu estivesse ensinando que nem todo movimento precisa ser apressado e que há decisões que nascem no silêncio. A oração era esse lugar secreto onde a pressa não entrava, onde o coração podia respirar sem medo. E assim, naquela manhã, a fé começava a abrir trilhas no impossível. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque a visão havia mudado. O que antes era labirinto, agora começava a parecer estrada. O que antes era peso, agora se tornava aprendizado. A alma entendia que Deus não endireita apenas os caminhos externos, mas principalmente os caminhos de dentro. O sol já estava mais alto, e junto com ele, a esperança. A oração havia preparado o terreno. O dia não seria perfeito, mas seria entregue. E quando um dia é entregue a Deus, ele nunca é vazio, ele se torna sagrado. À medida que a oração avançava como vento quente sobre campos secos, o interior se tornava um cenário de reconstrução silenciosa. Pensamentos antes feridos começavam a se alinhar como soldados, aprendendo novamente a marchar em direção à esperança. O coração, que antes andava curvado pelo peso da culpa, agora se erguia com a dignidade de quem descobre que ainda é amado. Confiar já não era apenas uma palavra bonita, mas uma decisão diária. Confiar era soltar o controle, era permitir que Deus segurasse o leme enquanto as ondas ainda rugiam. Era aceitar que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido. A fé não explicava cada detalhe, mas oferecia uma direção. Cada palavra de entrega desenhava novas possibilidades no céu da consciência. Onde havia ansiedade, nascia descanso. Onde havia medo, surgia coragem. A alma percebia que os caminhos tortos do passado não definem a rota do amanhã. Eles apenas contam a história de alguém que tentou, caiu, levantou e aprendeu a orar. Deus não apagava as cicatrizes, mas as iluminava. Elas deixavam de ser marcas de vergonha e se tornavam sinais de sobrevivência. Eram testemunhas de que a dor não venceu. O passado não tinha mais o poder de comandar o futuro. A oração transformava memórias em aprendizados e fracassos em degraus. Era como se o coração fosse uma casa antiga, sendo reformada por dentro. As paredes rachadas recebiam nova pintura, os quartos escuros ganhavam janelas e os cantos esquecidos eram preenchidos com luz. O que antes era a morada do medo, agora se tornava altar da confiança. A fé ensinava uma verdade simples e profunda. Deus faz curvas virarem pontes, quedas se tornarem degraus e lágrimas se tornarem orações que sobem como incenso diante do céu. Nada se perde quando é entregue. Tudo é transformado. No silêncio do espírito, nascia uma certeza maior que qualquer tempestade. Quem ora não anda sozinho. Mesmo quando o caminho parece longo, existe uma presença constante ao lado. Mesmo quando o chão treme, existe uma mão que sustenta. A oração não muda apenas a situação, muda quem caminha por ela. O dia seguia seu curso, mas agora havia propósito. Cada passo tinha significado. Cada escolha era feita com mais cuidado. A alma aprendia a perguntar antes de agir, a ouvir antes de falar, a esperar antes de desistir. O coração já não era governado pelo desespero, mas pela confiança. Havia ainda desafios, ainda perguntas sem resposta, ainda portas fechadas. Mas agora existia paz. Não uma paz sem problemas, mas uma paz que atravessa problemas. Uma paz que nasce da certeza de que Deus organiza o caos e escreve futuro com mãos de misericórdia. E assim, aquela manhã se tornava um altar invisível. Um lugar onde a alma descansava, a esperança florescia e o destino se curvava diante da vontade perfeita do céu. A oração não era mais apenas um hábito, mas um encontro. Um encontro entre a fraqueza humana e a fidelidade divina. A cada respiração, o coração entendia. Não importa quão confuso tenha sido o ontem, hoje pode ser diferente. Não importa quantas vezes se errou, Deus ainda endireita caminhos. Não importa quão longa tenha sido a noite, o sol sempre volta a nascer. E a mensagem final se tornava clara como a luz da manhã.
Existe um Deus que caminha à frente, preparando estradas onde só havia deserto. Existe um amor que transforma ruínas em templos. Existe uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da presença. Que esta manhã seja o lugar onde sua alma descansa, sua fé se levanta e seus passos encontram direção. Que cada caminho torto seja tocado pela graça. Que cada lágrima seja convertida em força. E que seu coração aprenda a confiar, mesmo quando não entende. Porque quem entrega o dia nas mãos de Deus jamais caminha sem rumo. Quem ora nunca está perdido. Quem confia nunca anda sozinho. E assim, que sua vida seja uma oração em movimento e que seus caminhos, hoje e sempre, sejam endireitados pelo amor eterno que não falha. À medida que a oração avançava como vento quente sobre campos secos, o interior se tornava um cenário de reconstrução silenciosa. Não havia barulho de martelos nem poeira visível, mas algo muito mais profundo acontecia. Pensamentos antes feridos começavam a se alinhar como soldados em formação de esperança. O coração, cansado de lutar sozinho, aprendia que confiar é permitir que Deus segure o leme enquanto as ondas ainda rugem. Cada palavra de entrega desenhava novas possibilidades no céu da consciência. Onde antes existia confusão, agora surgiam traços de clareza. Onde antes havia medo, nascia coragem. A ansiedade, que dominava os corredores da mente como um vento desgovernado, começava a se transformar em descanso. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque o coração havia encontrado um lugar seguro para repousar. Era como se a alma estivesse sendo reorganizada por dentro. Gavetas antigas eram abertas, memórias dolorosas eram tocadas com cuidado, e aquilo que antes doía começava a ganhar novo significado. A fé não apagava as cicatrizes, mas as iluminava como testemunhas vivas de que a dor não teve a última palavra. Cada marca se tornava sinal de sobrevivência. Cada lágrima se transformava em prova de que Deus esteve presente, mesmo quando tudo parecia perdido. Os caminhos tortos do passado já não eram vistos como condenação, mas como capítulos de uma história em construção. A alma percebia que não é definida por seus erros, mas pela mão que a conduz. Deus fazia curvas virarem pontes. Aquilo que parecia um desvio se tornava travessia. Aquilo que parecia queda se tornava degrau. Aquilo que parecia fim se tornava começo. No silêncio do espírito nascia uma certeza maior que qualquer tempestade. Quem ora não anda sozinho. Mesmo quando os ventos da vida sopram contra, existe uma presença invisível que sustenta. Mesmo quando o horizonte parece escuro, existe uma luz que não se apaga. A oração deixava de ser apenas um pedido e se tornava um encontro. Um encontro entre a fragilidade humana e a fidelidade divina. O coração aprendia uma nova linguagem. Já não falava apenas de medo, mas de esperança. Já não repetia apenas lembranças de fracasso, mas ensaiava palavras de confiança. Cada respiração se tornava um ato de fé. Cada passo, uma decisão de continuar. A alma entendia que confiar em Deus não é ausência de dor, mas presença de direção. Não é falta de problemas, mas certeza de companhia. A oração transformava o interior em altar, onde preocupações eram colocadas aos pés do céu e expectativas eram renovadas como lâmpadas acesas na madrugada. Havia ainda cicatrizes, havia ainda lembranças difíceis, mas agora elas não eram mais prisões, e sim testemunhos. Testemunhos de que Deus trabalha no invisível. Testemunhos de que o tempo não destrói aquilo que a fé sustenta. Testemunhos de que o amor divino é maior que qualquer erro humano. Assim, o coração se tornava solo fértil. Onde antes havia terra seca, agora brotava esperança. Onde antes havia silêncio de abandono, agora existia voz de promessa. A oração avançava como rio que não pode ser contido, levando embora o peso do ontem e trazendo sementes para o amanhã. E naquele cenário interior, algo essencial se firmava. O passado não define o futuro.
A história não termina no fracasso. A vida não se resume às quedas. Existe um Deus que escreve novos capítulos sobre páginas manchadas. Existe um amor que restaura o que parecia quebrado para sempre. A reconstrução silenciosa continuava. Não era rápida, não era barulhenta, mas era profunda. Como uma raiz que cresce no escuro até sustentar uma árvore inteira, a fé crescia dentro do coração. E a oração se tornava a água que alimentava esse crescimento. Amanhã seguia seu curso, e dentro da alma, um novo dia também nascia. Um dia em que confiar era possível. Um dia em que o medo já não era dono da casa. Um dia em que o espírito aprendia a descansar nos braços do invisível. No silêncio do espírito, aquela reconstrução interior se transformava em certeza viva. Não era uma certeza barulhenta, mas firme como rocha. Quem ora não anda sozinho. Quem confia, não se perde. Quem entrega o dia nas mãos de Deus jamais caminha sem direção. A alma começava a perceber que cada lágrima derramada no passado agora subia como oração diante do céu. Nada havia sido desperdiçado. Nenhuma dor foi ignorada. Tudo foi recolhido como incenso diante do trono da misericórdia. Aquilo que antes era peso, agora se tornava linguagem espiritual. A dor aprendia a falar com Deus. Os pensamentos, antes desordenados, agora caminhavam em harmonia. Já não brigavam entre si. Já não gritavam acusações. Agora se organizavam como um coro de esperança. A mente, que vivia inquieta, aprendia a descansar. O coração, que vivia com medo, aprendia a confiar. A fé mostrava uma verdade simples e poderosa. Deus não apaga as marcas. Ele as transforma em sinais de vitória. Cada cicatriz se tornava lembrança de que a vida foi mais forte que a dor. Cada ferida se tornava testemunho de que houve cura. Cada lágrima se tornava prova de que o amor não abandonou. O caminho à frente ainda tinha curvas. Ainda havia incertezas. Ainda existiam perguntas sem resposta. Mas agora existia direção. Não uma direção baseada em controle, mas em confiança. Não uma rota perfeita, mas uma estrada acompanhada. A oração ensinava que não é preciso entender tudo para seguir. Basta saber quem segura a mão. Basta saber quem caminha à frente. Basta saber quem transforma o caos em ordem e a noite em manhã. O coração se tornava um altar invisível. Nele, a esperança florescia. Nele, a fé se fortalecia. Nele, o destino se curvava diante da vontade perfeita do céu. A vida deixava de ser apenas sobrevivência e se tornava propósito. Cada dia começava com uma entrega. Cada passo era dado com reverência. Cada decisão era colocada diante de Deus como uma oferta. O medo já não governava. A confiança assumia o lugar de comando. A alma aprendia a olhar para o passado sem se ferir. Aprendia a olhar para o futuro sem se assustar. Aprendia a viver o presente com gratidão. O tempo deixava de ser inimigo e se tornava instrumento de transformação. Havia uma paz diferente. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença divina. Uma paz que atravessa tempestades. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que nasce da certeza de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora do lugar. E assim, aquela manhã se tornava mais do que um momento. Tornava-se um marco. Um ponto de virada interior. Um encontro entre a fraqueza humana e a força do céu. Um altar onde a alma descansava e a esperança florescia. A mensagem final ecoava no íntimo. Os caminhos tortos não são sentença. São convite à transformação. As quedas não são fim. São degraus para a maturidade. As lágrimas não são derrota. São orações silenciosas que sobem ao céu. Que esta manhã seja o altar onde sua alma descansa. Que esta manhã seja o jardim onde sua esperança floresce. Que esta manhã seja o lugar onde seu destino se curva diante da vontade perfeita do céu. Que cada passo seu seja guiado pela luz da fé. Que cada decisão sua seja sustentada pela confiança. Que cada dia seu seja vivido como uma oração em movimento. Porque quem ora nunca anda sozinho. Quem confia jamais se perde.
Quem entrega o dia nas mãos de Deus sempre encontra direção. E assim, que sua vida seja um testemunho vivo de que Deus transforma desertos em caminhos, dor em propósito e silêncio em resposta. Que o céu escreva sua história com mãos de misericórdia e que sua alma caminhe em paz, sabendo que não existe tempestade maior que o amor que a conduz.